Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, antes da gente adentrar nas notícias do nosso Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nossos conteúdos nas suas redes sociais, que ative também o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal e, por fim, que você possa hypar esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior aí perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, meus amigos, dia de decisão, né? Um jogo que poderia ser um simples clássico de início de temporada, para o Flamengo virou uma decisão por conta... e aí você pergunta, o planejamento do Flamengo foi feito errado, Marquinhos? Não, o planejamento foi feito correto. O que não deu certo foi os jogos do Sub-20 que não corresponderam à expectativa. Os 3 jogos iniciais que seriam feitos pelo Sub-20, o Flamengo em 9 pontos disputados ganhou apenas 1. E isso complicou a situação do Flamengo, até por conta de que na fase classificatória da Taça Guanabara, os times não jogam contra adversários dentro do próprio grupo, jogam contra adversários do outro grupo, e isso dificulta por demais. Por isso, foram tomadas decisões importantes no dia de ontem, lá no CT Ninho do Urubu, em reunião onde estiveram presentes o presidente Luiz Eduardo Batista, o diretor de futebol José Boto e o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Depois de ontem, que teve uma reunião no CT Ninho do Urubu, onde estiveram presentes o presidente BAP, Boto e Felipe Luiz, ficou acordado que o Flamengo voltaria a relacionar os jogadores titulares por conta, né, da importância que virou esse jogo contra o Vasco. Além do nervosismo normal de um Flamengo e Vasco, a partida de logo mais no Maracanã ganhou cenário de decisão e de respiro, principalmente para o Flamengo. Afinal de contas, além de tentar manter a longa invencibilidade sobre o Vasco da Gama, o Flamengo precisa frear o risco do rebaixamento. A gente sabe um pouquinho, que entende um pouquinho de futebol, sabe que o Flamengo ser rebaixado é muito difícil, mas tem aí a questão vergonhosa de você, com o tamanho que o Flamengo tem, de disputar um quadrangular de rebaixamento. Isso não é coisa de Flamengo. O Flamengo não sabe o que é perder para o Vasco da Gama desde março de 2023. De lá para cá foram 12 confrontos disputados, com 8 vitórias do Flamengo e 4 empates. Portanto, há 12 jogos que o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. A última derrota aconteceu há quase 3 anos, por 1-0, no Campeonato Carioca de 2023, com gol do lateral direito uruguaio Puma Rodrigues. A fase do campeonato e a situação do Flamengo na tabela de classificação tem feito com que a procura por ingressos esteja bem aquém do que o tamanho da partida merece. Mas na frente nós vamos trazer a parcial de ingressos vendidos e a certeza de que o que aconteceu ontem, a decisão que foi tomada pelo Flamengo, pode fazer com que a torcida retorne ao Maracanã logo mais à noite. Falando agora especificamente do time que logo mais enfrenta o Vasco, a gente ainda não sabe quais jogadores o Felipe Luiz vai utilizar, escalar na partida contra o Vasco. Logicamente que na reunião realizada no CT, com a participação do presidente BAP, do executivo Boto e do Felipe Luiz, ficou decidido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional hoje contra o Vasco. E pouquíssimos jogadores do Sub-20, a informação do jornalista Gabriel Orfão, do canal Paparazzo Rubro Negro, informou que apenas 5 jogadores do Sub-20 se juntaram ao time profissional do Flamengo para se preparar para essa partida de hoje. E nas imagens disponibilizadas pela Flamengo TV ontem à noite, a gente pôde constatar que tinham pouquíssimos jogadores do Sub-20 se preparando para o jogo de logo mais. O goleiro Andrio,
que tinha chance de ir para o jogo, ele está fora da partida porque a sua documentação só chegou ontem no Rio de Janeiro e por ser feriado, não, só chegou anteontem, por ser feriado ontem, a federação estava fechada, não havendo tempo hábil para a regularização. Porém, em verdade, ele foi regularizado. O que não se cumpriu foi o prazo mínimo aceitável para que ele pudesse jogar contra o Vasco da Gama. Ele teria que estar regularizado desde a segunda-feira. Como ele só se regularizou na terça-feira, ele está fora da partida por não ter condições. Porém, para o jogo contra o Fluminense no próximo domingo, o André, ele já tem condições de jogo, sim. Números de ontem, apenas 30 mil ingressos tinham sido vendidos de forma antecipada para Flamengo e Vasco da Gama logo mais no Maracanã. Porém, a decisão do Flamengo voltar com todo o seu time titular pode fazer com que a torcida do Flamengo repense e, inclusive, tinha ingressos disponíveis no setor norte, setor onde ficam as organizadas da torcida do Flamengo. Pode ser que a torcida repense, né, com a volta dos titulares e possa ir ao Maracanã prestigiar o Flamengo, que precisa vencer o Vasco. Só para vocês terem uma ideia, a campanha do Flamengo é ruim, mas se o Flamengo vencer o Vasco, ele iguala em número de pontos que o Vasco da Gama, porém ainda fica com um jogo a mais, mas melhora muito a situação do Flamengo dentro do seu próprio grupo. A equipe completa de arbitragem está definida para o clássico de logo mais entre Flamengo e Vasco. O árbitro vai ser Bruno Arleu de Araújo, assistido na bandeira 1 por Tiago Henrique Neto Corrêa Farinha, na bandeira 2 por Hugo Filemon Soares Pinto e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. A transmissão da partida vai ser feita das 3 formas: em TV aberta pela Globo, menos para os estados do Ceará, Minas Gerais, menos a cidade de Juiz de Fora, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. Esses estados não acompanharão em TV aberta pela Globo o jogo Flamengo e Vasco. Na TV Globo, a narração vai ser de Gustavo Villani, com comentários da Ana Thaís Matos e do ex-jogador Paulo Nunes. Teremos também transmissão em TV fechada, tanto pelo Sport TV quanto pelo Premier. No Sport TV/Premier, a narração vai ser de Antero Neto, com comentário de Jéssica Chescon e do ex-jogador Fernando Praz. E por fim, teremos transmissão também no stream, no YouTube, pela GETV, com narração de Vinícius Rodrigues, comentários de Bruno Formiga e da jornalista Luana Maluf. O Flamengo vai aproveitar o Maracanã logo mais contra o Vasco da Gama para apresentar oficialmente à sua torcida os seus 2 reforços até agora contratados para a temporada de 2026, o zagueiro Vitão, que veio do Internacional de Porto Alegre, e o goleiro André, que foi contratado junto ao Gil Vicente de Portugal. Como eu falei anteriormente, apenas 5 jogadores do Sub-20 participaram do treino juntamente com os profissionais do Flamengo e com Felipe Luiz para a partida diante do Vasco da Gama. O Iago, zagueiro, o Daniel Salles, lateral direito, o Pablo Lúcio, volante, o Guilherme, meia atacante, e o João Camargo, o centroavante. Sobre o mercado da bola do Flamengo, Paquetá, há quem diga que agora o Flamengo fez a segunda proposta. A expectativa é que nessa manhã seja o West Ham possa se manifestar, né? Ou que favorável, ou que não favorável a essa segunda proposta. Sobre Marcos Antônio, o Flamengo ainda não fez proposta, mas vai fazer. O Flamengo está tendo a estratégia da paciência, não quer forçar nada, não quer se fazer de rogado, mas com certeza tem um interesse em tudo que está buscando. Sobre Michael, o Flamengo, ao que tudo se informa, entre Michael e Santos está tudo acertado, entre Santos e Flamengo também tudo acertado. O que está pegando é uma pendência financeira entre Michael e Flamengo. O Michael não quer abrir mão de alguns valores que ele entende ter direito diante do Flamengo, e o Flamengo entende que ele deveria abrir mão desses direitos. Então, as negociações acontecem, eu acho que bem breve teremos aí um final feliz. E o zagueiro Iago, a qualquer momento, ele pode ser anunciado como novo reforço do Orlando City,
time lá dos Estados Unidos. Por que, Marquinhos, que o Flamengo vai vender o Iago? Porque o Iago tem um contrato vencendo agora no final do ano de 2026, já sinalizou para a diretoria do Flamengo que não tem interesse na renovação. Então, é melhor o Flamengo ganhar alguma coisa agora, mantendo algum percentual dos direitos econômicos do atleta, do que chegar em julho e ele poder assinar um pré-contrato e no final do ano sair de graça. Por isso, essa questão do Iago. Bom, o Flamengo está muito perto de sacramentar a renovação do seu patrocínio com o BRB, o Banco de Brasília, por mais 3 anos. O contrato atual vence em abril e rende cerca de 40 milhões por ano aos cofres rubro-negros. O novo acordo está bem encaminhado, girando em torno de 150 milhões de reais no total dos 3 anos, ou seja, um aumento de 10 milhões por ano, um aumento significativo, né? O que representaria cerca de 50 milhões por temporada. As negociações demoraram um pouco por conta de fatores externos que passa o Banco Regional de Brasília. Depois de perder para o Nacional do Uruguai pela BCLA Champions League das Américas do basquete, o basquete do Flamengo enfrenta amanhã, quinta-feira, a equipe do Mogi pelo NBB 25-26 e depois, sábado, dia 19, às 19 horas, enfrenta o São José na estreia da Copa Super 8. Lembrando que o Flamengo é o líder atual do NBB, isolado com 3 derrotas. Só o Flamengo tem 3 derrotas. Os ingressos para a partida contra o São José já estão à venda ao preço inicial de R$15, indo até R$50. Lembrando que o Flamengo Mengão é o atual líder da competição NBB. O Flamengo liberou o jovem zagueiro da base Pedro Facchinetti, de 18 anos, para assinar com o Atlético Mineiro, e o jovem deixa o Mengão, e o jovem deixará sim o Mengão. No acordo entre Flamengo, Atlético e Pedro Facchinetti, Flamengo e Atlético Mineiro vão dividir os direitos econômicos do jogador. Além de estrear na Copa Super 8 de basquete no sábado contra o São José, o Flamengo, depois da péssima partida pela BSA contra o Nacional, onde o Flamengo foi massacrado pelo time uruguaio, volta a dizer, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, no Maracanãzinho, enfrenta o Mogi Basquete pelo NBB, com transmissão do Sport TV. Bom, meus amigos, o Flamengo fará hoje, diante do Vasco da Gama, a estreia oficial da sua nova camisa para a temporada de 2026. O uniforme marca o início de um novo ciclo do clube dentro e fora do campo. Essa partida de hoje contra o Vasco, que tinha tudo para ser um clássico normal de início de temporada, ganhou ares de dramaticidade por conta da situação que o Flamengo está na tabela de classificação, sendo o último colocado do seu grupo e um dos propensos candidatos a disputar o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca, que seria uma vergonha para o nosso clube. Porém, a decisão de colocar os titulares nos últimos 3 jogos é acertada. A gente vai buscar essa classificação e a gente ainda vai brigar pelo título de tricampeão carioca. Esse que seria o 7º título de tricampeão da história do Flamengo. Eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Mengão dessa quarta-feira, dia importante, dia de Maracanã, dia de decisão. E eu me despeço agora, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo: fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.